E o fruto do Espírito diz aqui caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança. E vemos aqui que nós podemos ter três princípios da palavra nesse momento. Aqui diz o amor, a paz e a alegria. Primeiramente, o amor. Aqui o amor, ele pode significar muitas coisas, mas nós temos que entender que há vários tipos de amores. Existe um amor, por exemplo, que eu tenho com um amigo, existe um amor que eu já tenho com uma namorada, que é diferente, agora tem um amor que eu sinto por uma mãe, sabe? São amores diferentes. Mas aqui está dizendo um amor que ele é incondicional. Aqui está dizendo um amor que ele é sacrificial. Aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Aquele amor que ele é em ação. Não é um sentimento, sabe? É amor. É o ágape, amor. E nós vemos que esses três tópicos que nós produzimos em nós é exatamente o que Deus fez pela nossa vida. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na qual, se você crê que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu pelos seus pecados, e você crê, e você simplesmente se arrepende dos seus pecados e crê ele, e deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, você tem paz com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele restaurou aquilo que todos os teus pecados, todas as tuas dívidas diante com Deus, que você seria julgado, você nunca conseguiria pagar. Você certamente falharia, mas Jesus Cristo tomou o seu lugar e você, por isso, tem paz com Deus. Antes inimigo de Deus, porque o pecado, ele é abominável aos olhos do Senhor, mas agora você tem paz com Deus, entende? A paz com Deus. E a alegria, porque a partir disso que nós temos paz com Deus, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, e que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja comida, não tenha mantimento, todavia nós alegramos o Senhor. Porque o que é alegria, segundo a palavra, a alegria, ela não é uma vida fácil, não. A alegria é como a paz, que é uma tranquilidade em todos os momentos. E não somente isso, a alegria é aquela que permanece mesmo em tempos difíceis, na qual a nossa alma desfrutando do nosso relacionamento com Deus. E a nossa alma ela fica feliz. Nós temos alegria. Alegria no Senhor. Nós perseveramos. Entende? Portanto, o Espírito Santo que nos ajuda, nos dá força a fazer isso, porque ele é a fonte, entende? E ele produz em nós. Uma vida com Jesus Cristo, seguindo a Jesus Cristo, produz isso, o amor, a paz, a alegria. Pois assim nós somos capacitados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a amar como para Jesus, a imitar a Jesus, a ter passos de fé, caridade, gozo, paz. E aqui o apóstolo Paulo ele diz sobre três virtudes que só o Espírito Santo, assim também como esses três que eu disse, que é a graça de Deus, mas essas três virtudes que nós temos que ter nos nossos relacionamentos, em qualquer relacionamento, que é um princípio da palavra, que só o Espírito Santo pode fazer, nós não conseguimos fazer, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Sabe, a longanimidade é praticamente a paciência. Nós temos longo ânimo para ser paciente com, por exemplo, com alguém da sua família, com uma pessoa que talvez não é crente, que você fala de Deus e parece que ela não muda, sabe? Você tem que ter paciência com a pessoa. Assim como Deus teve paciência contigo, tenha paciência com essa pessoa. Você tem paciência, você não somente suporta, mas você aconselha ela, você encoraja, ou seja, você tem um carinho por ela, você tem um amor em atitudes de amor por essa pessoa, você tem uma gentileza. E a benignidade, o que é benignidade, meus irmãos? Nós podemos fazer coisas boas, mas fazer apenas pelos nossos interesses, sabe? Portanto, a benignidade é uma bondade que não há erro, sabe? Não há mal, é uma benignidade, é algo, é como a bondade mesmo, a benignidade. É a bondade na qual nós temos misericórdia, sabe? Nós temos misericórdia. Por exemplo,
Nós sabemos da misericórdia de Deus que tem em nossa vida, que se renova a cada manhã. Assim também nós também temos misericórdia com os ímpios, tendo paciência, sabe? Tratando bem. Não é porque a pessoa não é de Deus que eu não vou falar de Jesus para ela, sabe? Que eu vou ter preconceito com ela. Portanto, você tendo esses princípios, você tendo o fruto do Espírito Santo, você simplesmente você ganha muito. Porque a Bíblia diz que aquele que faz bem ao seu próximo, aquele que ama o seu próximo, ele faz bem para a sua própria alma. Portanto, Deus, ele trabalha em nós para que o nosso coração esteja alinhado com o dele. Entende? Portanto, e aqui os outros últimos virtudes, outros tipos de subprodutos para viver para Deus, que é a fé, a mansidão e a temperança. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não sermos fiéis, se nós não temos essa fidelidade, essa lealdade em todas as áreas da nossa vida com Deus, nós não estaremos sendo um solo fértil, nós não estaremos agradando em todas as áreas a Deus, não somente espiritual, mas todas as áreas. Na qual Deus, a partir dessa fidelidade, nós somos fiel até mesmo no pouco, até mesmo nas nossas finanças, sabe? Nós somos leais a Deus, nós somos fiéis, porque o Senhor é fiel também. Porque talvez ali, se nós dermos as costas para Deus, Deus ele vai dar as costas para nós, sabe? Porque assim também como nós se aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Mas se nós formos infiéis, Deus ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Portanto, a fidelidade é produzida pelo Espírito Santo que nós temos com o Senhor, que nós temos com os nossos compromissos, nós honrando a sua palavra e em todas as áreas que nós podemos aplicar isso. E a mansidão, meus irmãos, a mansidão é uma virtude que não é as pessoas que são zen, não. Essa mansidão que diz a palavra de Deus é uma mansidão diferente, é uma mansidão como a de Jesus. É ser humilde como Jesus, a ser manso e humilde de coração. Você é manso, uma pessoa fala uma besteira, você não taca, você não tem uma pedra para tacar nela, sabe? Você é manso, você tem uma paciência que vem do Espírito Santo, uma paciência sobrenatural. Você é manso, entende? Com certeza, nós não temos que ser mansos em tudo. Existem ordens, existem regras. Por exemplo, alguém fura na sua frente em uma fila, sabe? Ou de carro, sabe? Enfim, o que você vai fazer? Você não vai falar, ah, que beleza, nossa, glória a Deus. Também não é assim, certo? Tem ordem as coisas, mas o que você tem que fazer é respirar. Se for preciso, pede ajuda a Deus, para que você tenha paciência, para que você seja manso, para que você não venha depois se arrepender, entende? Você consegue respirar, você consegue pensar antes de agir, orar antes de decidir. E aqui a última virtude, ou seja, o último poder, não que esse seja o menos importante, mas que ele é, na verdade, esse último subproduto para viver com Deus, que se chama temperança, ou autocontrole, ou domínio próprio, ele é tão importante como os outros, pois nós precisamos de domínio, nós precisamos de autocontrole em tudo, na alimentação, sabe? Não ser guloso, não ser egoísta, mas você ter autocontrole em todas as coisas, sabe? Se você pratica isso, isso traz uma segurança, isso traz você abre espaço para Deus, na qual ele que está te dando força, porque você tem andado com ele e você tem cultivado esses frutos. Portanto, a temperança, ela também significa pensar, sabe? Pensar. Se for preciso orar, você tem autocontrole. E não somente isso, você tem equilíbrio, sabe? Você tem equilíbrio na sua vida. Você não tem medo, como diz a palavra de Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de equilíbrio e de poder. Portanto, o equilíbrio é muito importante. Você ter equilíbrio, por exemplo, na sua vida
física, na sua alma e no seu espiritual. Deus, ele não somente nos quer que a gente seja próspero na vida espiritual, mas também na alma, sabe? Na alegria, na paz, no corpo físico, sabe? O seu físico, o seu corpo, você cuidar bem dele. E todos esses três são muito importantes. Cada um deles, todos que tem que estar em equilíbrio, tem que estar em fluxo, todos têm que estar saudavelmente, sabe? Você tem que cultivar uma vida saudável fisicamente, você tem que cuidar da sua vida mental, você tem que ter filtro nas coisas e você tem que ter a sua vida espiritual, você tem que estar firme nas promessas de Jesus, você tem que estar diariamente com o Senhor, tendo um relacionamento correto e um relacionamento correto com o próximo, sabe? Você tem que ter equilíbrio. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz, só para completar agora: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em outras palavras, eu estou crucificado com Cristo. A vida que eu agora vivo não é de mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Eu vivo sendo guiado, eu vivo com Deus, uma vida com Deus, e isso produz o amor, a alegria, a paz, a benignidade, bondade. O Espírito Santo produz em mim, e eu estou crucificado com Cristo. Portanto, eu crucifico o meu velho homem, ele morreu. Agora eu vivo na graça. Essa graça não me deixa mais viver no pecado. Essa graça me libertou. E eu tenho uma verdade, o caminho e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu sou mais que um vencedor pelo aquele que me amou, na qual eu vivo com Deus. E eu também ando com Deus. Essa é a palavra que eu queria dizer a vocês. Que Deus abençoe você grandemente. Se você praticar cada subproduto, cada virtude, e você andar no Espírito, não cumprir a consciência da carne, mas alimentar o seu espírito diariamente, você não vai estar no erro, que é nas obras da carne que está escrito aqui. Você não vai estar negligenciando a Deus, nem aos outros, mas você vai ter as virtudes de Deus. Claro, nós não seremos perfeitos, mas Deus nos capacita a praticar cada princípio da palavra que eu expliquei a vocês. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus nos dê sabedoria, viver sabiamente e viver cultivando uma vida com Deus, cultivando uma vida com o fruto do Espírito Santo. Deus abençoe você grandemente.